Pessoal, nessa aula nós vamos começar a falar a respeito de porcentagem. E porcentagem tem esse símbolozinho aqui, ó. Mas o que significa isso daqui? Significa que eu quero escrever, na verdade, por cento. O cento nosso aqui é o dividido por 100. Dividido por 100. Então, na verdade, quando eu estou falando qualquer número, se eu falar lá, eu tenho um número que é 20%. 20% nada mais é do que 20 por 100. 20%, 20%, 20 por 100. Então, a gente pode representar todos os números em forma de fração ou na forma de porcentagem. Se eu quiser simplificar aqui, ó, corta 0 com 0 e a gente vai colocar, que é simplificando, 1 sobre 5. Eu quero lá representar o número 25%. 25% é 25 por 100. Também posso representar, ó, se eu simplificar, 1 sobre 4 ou 1 quarto. Eu quero representar os 50%. 50% é o 50 por 100. 50 por 100 a gente pode simplificar, corta 0 com 0, 1 sobre 2. E assim por diante. Vamos colocar aqui que eu tenho 75%. 75% é o 75 por 100. 75 por 100 a gente pode simplificar por 25. Aqui por 25 e aqui por 25. Por 25 dá 3 e aqui por 25 dá 4. Com 3 quartos. Então a gente sempre pode simplificar de um jeito ou do outro. Eu quero representar o 100%. O 100% é o 100 por 100. Corta, corta. E o 100% é o 1 que a gente tem na nossa operação. E se eu tivesse, por exemplo, 300%? Se eu tivesse 300%, seria 300 por 100. 300% seria o 300 por 100. Corta 0 com 0. 300% é igual a 3. E eu gosto bastante desse tipo de associação. Por quê? Se eu quiser colocar, por exemplo, 120%. 120% a gente tem que é 100% mais 20%. 100% mais 20%. Por que você está colocando esse mais aqui na frente, professor? Por que você só não coloca 120 dividido por 100, que é igual a 1,2? Porque quando eu coloco mais, na verdade eu estou colocando que eu estou acrescentando 20% em cima de 100%. Imagina que eu vou emprestar R$ 100 para você e eu quero um juros de 20% quando você me devolver o dinheiro. Então eu vou ter R$ 100 mais 20% de 100, que no nosso caso 20% de 100, a gente tem que é R$ 20. Então no total, igual a R$ 120. Nesse caso, eu gosto de trabalhar com soma ou subtração se você for dar um desconto. Então não pode aparecer aí para a gente soma também nas nossas continhas. E pessoal, vamos supor que eu tenha um número na forma decimal ou na forma de fração e eu quero transformar em porcentagem. Por exemplo, eu tenho um número que 0,4. Se eu quero transformar ele para porcentagem, o que eu vou fazer? Multiplique em cima e embaixo por 100. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, não vai fazer diferença. Porque se eu cortar e cortar, volta o que era antes. Então aqui, multiplicando por 100, anda uma vírgula, coloca mais um zero. 40 por 100. 40 por 100, 40 por 100, 40%. Então a gente pode trocar o por 100 pelo símbolozinho da porcentagem. Então a gente pode sempre fazer desse jeito. Se eu tiver, por exemplo, 1,3 e eu quero transformar para porcentagem, multiplique em cima e embaixo por 100. Multiplicando em cima e embaixo por 100, vai ser 130 dividido por 100. O por 100, 130 por 100, 130%.
Então 130%. Pronto, já fiz a troca. E o mesmo pode acontecer se eu tiver fração. Ó, se eu tiver, por exemplo, vou colocar aqui 1/4. Quarto a gente já viu que é o 25%. Mas por que é? Que número embaixo que eu tenho que multiplicar aqui para dar por 100? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 25, eu vou ter que vai ser por 100. Então aqui a gente pode colocar que é 25 por 100, que é igual a 25%. 25 por 100, 25 por 100, 25%. Se eu tivesse, por exemplo, 2/5. Se eu tivesse o 2/5, não poderia fazer assim também? Pode. Que número que eu tenho que multiplicar aqui que vai dar 100? Eu multiplico aqui, vai ser o 20. Se eu multiplicar por 20 em cima e embaixo, aí a gente vai ter que vai ser 100. Multiplicando em cima, 40. E embaixo vai ser o 100. Então, 40 por 100, 40 por 100, 40%. Professor, mas é o único jeito que a gente tem para fazer esse tipo de exercício? Claro que não. Se a gente pegar, por exemplo, uma outra forma de fazer esses exercícios, se eu pegar 1/4 e eu quero saber em porcentagem, pego 1/4 e divide por 4. E pego 1 e divide por 4. Se eu pegar 1 e dividir por 4, não dá nada. Coloco 0, vírgula. Se eu colocar a vírgula, coloco um 0 aqui em cima, vai ser 2. 2 vezes 4, 8. Subtrai, dá 2. 2 não dá, coloca 0. 20 por 4, 5. Então, isso daqui, 0,25. Aí, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 100, que nem a gente fez anteriormente, a gente tem que vai ser 25 dividido por 100, que é igual a 25%. Também dá certinho para a gente fazer esse carinha. Isso é bom, pessoal. Por exemplo, se eu tiver 1/3. 1/3, às vezes, pode parecer difícil para a gente fazer, lembrar que é 33,33333, uma dízima periódica até. Mas o que a gente pega fazer aqui? Pego 1 e divide por 3. Se eu dividir por 3, não dá, coloca vírgula, coloca 0. Aqui vai ser 3. 3 a gente sabe que é 9. Aí sobra 1. Aí não dá, coloca 0. Aí vai ser 3. 3 também não dá. Aí você coloca 9. Aquela coisa toda. Sobra 1. 3 e assim por diante. A gente sabe que é 33,33333. Então, 0,3333 vezes 100 dividido por 100. Por quê? Eu quero transformar em porcentagem. O 100 aqui, um 0 anda uma vírgula, segundo 0 anda a segunda vírgula. Então vai ser 33,3 sobre 100 igual a 33,3%. Professor, você colocou vírgula na porcentagem? Não tem problema nenhum. A gente pode deixar porcentagem que também existe. Tranquilo e calmo. Pessoal, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente tem expressões com porcentagem. Porque se eu fizer, por exemplo, 20% mais 30%, aqui é fácil. Por quê? É só eu somar os dois e a gente tem que é igual a 50%. 20 mais 30, 50. Vamos fazer a prova real desse cara? Se eu fizer a prova real, não é 20 por 100 mais 30 por 100, denominador igual, mantém e soma no numerador. Então a gente vai ter que é 50, que é igual a 50%. Agora vamos fazer a multiplicação. Se eu fizer a multiplicação, 20% vezes 30%. Ué, professor, aqui é fácil, porque eu vou colocar aqui que 2 vezes 20 é igual a 60, coloca mais um zero igual a 600%. Então, tá errado, não é assim que faz. Sabe por quê? Por 100 porcentagem. Vamos fazer essa continha? 20 por 100, que é porcentagem, vezes 30 por 100. Aqui a gente pode cortar um zerinho, um zero. E esse daqui, para manter esse 100 desse lado, eu vou usar esse aqui. Esse zero corta com esse. Então, se a gente fizer 2 vezes 3, 6.
6 o quê? 6%. Então a gente tem que é 6% e não 600%. Perceberam a diferença? Então toda vez que aparecer multiplicação, a gente transforma para fração e depois faz a operação. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer a divisão. A gente vai fazer assim, ó, 20% dividido por 30%. Ah, professor, aqui corta zero com zero, aquela coisa toda. Então, vamos com calma, vamos ver o que vai acontecer. Ó. 20 por 100 dividido por 30 por 100. Se eu cortar, ó, 100 vai embora com 100, aí vai sobrar para a gente aqui, o zerinho vai embora com zerinho, 2 sobre 3. 2 sobre 3, se a gente for transformar, a gente pode até substituir para transformar aqui, multiplicar por 33,3 em cima e embaixo, mas vamos fazer pela operação normal. Ó. 2 dividido por 3. Ah, não dá? Coloca 0, aqui 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Subtrai dá 2. Aí aqui não dá, coloca mais um 0. Aí vai ser 6. 6 vai sobrar 18, aquela coisa toda, sobra 2. Ah, é 6, 6, 6, 6, 6, 0,66. Aqui a gente tem que essa operação é 0,6666. E se eu quiser transformar para porcentagem, multiplique em cima e embaixo por 100. Aí corta um zero, anda uma vírgula, corta outro zero, anda outra vírgula. E nós temos que essa continha aqui vai ser igual a 66,6%. É diferente do que se a gente fizer esse dividido por esse sem contar a porcentagem. E se a gente cortar e cortar, vai dar 0,66% se a gente não contar a porcentagem. Então tem que tomar bastante cuidado nessas operações. E pessoal, tanto faz se a gente vai fazer a operação sendo multiplicação ou divisão, nós sempre vamos transformar ela para fração. E até mesmo se a gente for usar, por exemplo, dentro de uma raiz. Se eu estiver dentro de uma raiz, vou colocar dois números aqui bem tranquilos. Vou colocar 4% vezes 9%. Se é uma raiz quadrada normal, o que a gente vai ter que fazer? Para tirar da raiz, nós vamos ter que transformar primeiro para fração, depois extrair a raiz. Porque olha só, aqui a gente vai ter que 4 por 100, tudo dentro da raiz. Então, coloca tudo dentro da raiz. 4 por 100 vezes 9 por 100. O 4 posso tirar da raiz. O 9 também posso tirar da raiz. E o 100 eu também posso tirar da raiz, porque é 100 ao quadrado, se a gente for ver. Ou, se eu fizer a conta, também dá, porque é 36 sobre 100 ao quadrado. A raiz de 36, nós temos que é igual a 6. E o 100 ao quadrado, posso cortar com a raiz, vira 100, que é igual a 6%. Então, olha só que diferença. Se a gente não fizer a conta, não dá para a gente fazer, né? Agora, vamos fazer aqui. Se eu extrair a raiz só do 2, se eu extrair a raiz só do 4, vai ser 2%. Se eu extrair a raiz do 9, vai ser 3%. E se eu multiplicar os dois? 6%. Então, também dá certo. Só que eu aconselho vocês sempre fazer na forma de fração, que a gente fica mais fácil para a gente tirar da raiz.